Boa noite a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos para a nossa segunda live do Diálogos Marajoaras, e que é um momento de muita satisfação para a gente nesse momento. E o tema de hoje é justamente decorrência, né? Hoje é o Dia Internacional da Pessoa Idosa, e a gente vai dialogar com a professora Ana Smith, que atua já nessa área. Eu vou ler aqui rapidinho, né, a descrição, né, do Lattes, da professora Ana. Possui doutorado em antropologia pelo programa de pós-graduação em antropologia da Universidade Federal do Pará, mestrado em educação e história política e sociedade pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e graduação em serviço social pela UFPA. Atuou como assistente social da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, foi professora substituta do Instituto de Ciências Sociais e Aplicadas, lotada na Faculdade de Serviço Social da UFPA, daqui do Campo de Guamá, e ingressou como professora efetiva da Faculdade de Serviço Social. Hoje, a professora Ana é a nossa atual diretora e também coordena vários projetos de pesquisa e extensão que se detém, né, que se debruça sobre o tema do idoso. A tese da professora Ana, que ela defendeu, foi em 2019, não foi? Isso, ano passado, com o título Mulheres Idosas entre Bordas e Agências, Migração, Política Pública de Assistência Social e Sociabilidade. E como a gente está nessa conjuntura, né, do debate sobre o coronavírus, em que no início, né, quando surgiu toda a discussão em torno, né, da pandemia, tinha-se, né, como principal alvo, né, dessa doença, dessa pandemia, as pessoas idosas. E muitos, né, associando a ideia por conta de ser um corpo mais frágil, né, um organismo já está mais debilitado. Sim. E a gente está vendo, né, que não foi somente pessoas idosas, né, que foram atingidas por esse vírus, e eu digo também que, adicionando nisso, que não foi somente corporal, físico, né, mas as pessoas estão adoecendo, né, seja emocionalmente, psicologicamente. Sim. Então, nosso tema de hoje é justamente sobre os impactos do novo coronavírus na vida das pessoas idosas marajoaras. Então, nossa reflexão vai ser justamente sobre essa população marajoara, que já vai ser atingida por várias outras situações, vários outros marcadores. Então, professora Ana, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Eu aviso logo que vai chegar o momento que eu não vou chamar de professora Ana, vai ser Ana. Eu também vou falar para a professora formalidade. E assim, a nossa dinâmica vai ser o seguinte, né? Uma hora, né, de live. A gente pode fazer, eu acho que 30 a 20 minutos, aí eu vou ver se tem alguma pergunta, conforme a interação, né, das pessoas que vão aparecendo na live, e avisando, né? Tem os nossos alunos, os alunos de outras faculdades, a gente está acompanhando pela live quem está com a gente presencialmente, né? A gente está contando a contagem, a nossa lista de frequência vai ser essa. E aí, quem tiver o interesse de, né, conseguir o certificado, mandar o e-mail para... Eu vou botar a descrição logo abaixo, né, para onde é que vocês podem solicitar o certificado. Então, muito obrigada. Fique à vontade, professora. Jaqueline, já comecei. Jaqueline, eu que agradeço. Professora Jaqueline, eu que agradeço pela oportunidade, agradeço assim, a confiança, e a gente sempre parceira, né? Isso. Desenvolvendo as atividades, a gente uma contribuindo com a outra, e é muito bom compartilhar esse momento com você, e saber que você sempre nos apoia em momentos oportunos na academia, e a gente está aqui tentando contribuir com o seu projeto, e que a gente sabe que tem sua importância e sua relevância para o município do Marajó. Você tem feito muitas ações e muitas reflexões importantes e interessantes referente à população negra, inclusive nos fez atentar para determinadas demandas que a gente precisa também refletir com relação aos idosos, e uma delas é também pensar os idosos enquanto uma população também, que é um povo negro que precisa de atenção, né? Então, eu novamente agradeço e dou os parabéns
pela sua atividade, pela sua iniciativa, e parabéns também a toda a equipe, os bolsistas que estão colaborando com você. Eu organizei, assim, a apresentação, né, pensando... Primeiro, eu vou falar um pouco das referências que eu usei na tese e das referências que eu trouxe atuais para a gente discutir esse debate da questão do coronavírus e o impacto que isso tem para os idosos, né? Depois eu vou falar um pouquinho dos projetos, se me permitir, né? Fazer Com aí certeza. a apresentação. A gente é um trabalho mútuo, né? E de como surgiu tudo. Divulgar a página de vocês também. É isso. Que é nova, bastante nova, é bebezinha, está com 6 dias, se eu não me engano, que a gente conseguiu organizar a nossa página. E, posteriormente, eu vou mostrar um pouco de uma imagem das idosas que participam dos CRAs e falar um pouquinho desse contexto, dessa possibilidade que eles têm de atenção na assistência aqui no município. Depois eu vou já trazendo dados referentes à questão da saúde, né, falar um pouco desses idosos aqui no Brasil e trazer um pouco da realidade dos idosos aqui no Pará e depois trazer para o Marajó em si. Alguns dados, a gente não trouxe de todos os municípios, mas eu vou me concentrar em falar desses idosos um pouco no Marajó e posteriormente aqui em Breves, tá? Porque é o âmbito que a gente tem mais proximidade e acompanhamento, a possibilidade de acompanhar, que é no município de Breves, a partir dos nossos projetos. E, ao final, a gente vai fazer reflexões sobre essa importância de a gente, atentar para a questão do envelhecimento, né? E, perdão, e as possibilidades que esse debate dos idosos tem com relação ao fato de que eles têm as suas especificidades, eles têm as suas necessidades, e essas necessidades contemplando ou analisando o contexto marajoara, tá? Então, eu vou finalizar com essa questão. Então, como eu falei, né, vou iniciar falando das referências. Eu queria dizer para vocês que boa parte das referências que eu trabalhei na tese e a discussão com os idosos está ligada à questão da antropologia, porque a tese é da antropologia, da área da antropologia, e uma das autoras que é fundamental, que me fez refletir sobre o aspecto das idosas, e esse termo, né, do envelhecimento e a importância dos testemunhos de vida foi a Miriam Barros. Eu tenho uma frase assim que é importante e cabe muito bem para o que a gente vai debater aqui. Por quê? Então, ela diz, a Miriam Barros coloca que o idoso em si, principalmente a mulher idosa, é porque a gente está vivendo numa sociedade que valoriza muito o corpo são, a questão da mobilidade, a questão da força, da vitalidade, e já essa autora, ela reflete que os idosos em si, eles não têm um maior acesso, eles não têm uma maior aceitação, na verdade, a palavra correta é essa, uma maior aceitação da própria sociedade. Eles sofrem uma discriminação, eles sofrem diversos tipos de ações, muitas delas são ações até mesmo dadas pela família e pela comunidade local, que faz com que essa discriminação ela seja muito forte, até mesmo em atos e ideias que são repassadas a respeito deles, né? Então, a frase que ela coloca, seja por estudiosos, seja por próprios indivíduos na família, aí ela enfatiza a própria mulher em si, ela diz que a velhice para as mulheres é duplamente insignificante, porque ela é duplamente subalternizada, ela é duplamente discriminada. A gente sabe que existe uma questão muito forte de gênero para as diversas gerações. Então, as mulheres idosas,
quando elas alcançam, né, 60, 70, 80 anos, e já não tem aquela produtividade que a sociedade espera que a mulher tenha, né, ou participação na família, papéis que a família mesmo espera, então a mulher em si, quando ela envelhece, ela já perde um valor, entre aspas, que a sociedade espera que ela tenha. Mas ainda assim a gente vê muitas idosas que, mesmo com todo esse estigma que é criado a respeito dela, a gente ainda percebe, consegue identificar que ela tem as suas tarefas, ela tem as suas ações dentro da família. Só que a família acaba não valorizando o papel que essa mulher tem, né? Então, essa é uma das referências que a Miriam Barros. O livro que eu estou falando, a coletânea que eu estou falando é Testemunho de Vida, um estudo antropológico de mulheres na velhice. Outra autora que eu uso no meu projeto, que é a Ecléa Bose, os bolsistas, eles conhecem muito ela, que é, o livro dela é Memória e Sociedade e Lembrança de Velhos. Ela tem uma frase importante, né? Ela tem uma discussão importante, que é trabalhar ela puxa, né? Ela incentiva que nós, pessoas ou pesquisadores, ou até mesmo a própria família, se concentre ou tente incentivar nesse idoso a importância de trabalhar com eles, a sua, não só o fato de que ele tem uma experiência de vida, ele tem um histórico, todo um histórico, ele tem uma contribuição para a sociedade, ele tem uma contribuição para a sua família, né? Ele trabalhou muito, e esse trabalho, às vezes, nem teve um retorno na sua aposentadoria, muitos idosos conseguem apenas o benefício de prestação continuada e não a própria aposentadoria. Então, ela chama a atenção da necessidade de que esses idosos eles sejam valorizados partindo da sua memória, né? Que vai nos mostrar a importância que ele teve para a sociedade e também, ao mesmo tempo, torna público para pessoas que não têm uma sensibilidade e aceitação com relação aos idosos. E aí ela fala, né, que os idosos, eles não têm armas. E aí nós, enquanto pessoas pesquisadoras ou pessoas que vai trabalhar com os idosos, precisamos, né, de contribuir para eles. E essa contribuição geralmente é de estar junto com eles, lutando pelos seus direitos. Tá? Outra autora, que é a Ângela Alves, é um livro que eu trabalhei, que é A Dama e o Cavalheiro. Então, a minha tese em si, ela discutiu não só a participação dessas mulheres idosas no município, o acesso que elas tiveram às diversas políticas públicas, e uma delas a assistência, mas também a minha tese discutiu a questão da sociabilidade, o fato de que as mulheres idosas, elas estão no momento em que elas se veem na oportunidade, porque elas argumentam, né? Elas já criaram seus filhos, contribuíram para a criação dos seus netos, e agora elas se veem no direito, né? Essas mulheres que participam das instituições públicas, elas se veem no direito, e estão no direito de receber uma atenção específica. E a atenção que geralmente as instituições públicas dão, que eu estou falando com relação aos centros de referência de assistência, é uma atenção relacionada à questão do lazer e de orientações que eles recebem dos CRAs, né? Então, eu trabalhei isso na minha tese, esse tipo de atenção, e, ao mesmo tempo, usei como referência essa autora que fala o livro, ela tem o livro Dama e o Cavalheiro, um estudo antropológico sobre envelhecimento, gênero e sociabilidade. E aí mostra os diversos locais públicos que incentivam bailes ou promovem bailes para as idosas, que geralmente são mulheres viúvas ou mulheres separadas, e elas se veem, nesse local, elas se veem na possibilidade de criar uma sociabilidade, criar diversas amizades, e, ao mesmo tempo, poder flertar, né? Então,
é entender que o idoso, apesar de que as pessoas acreditam, já alcançou 60 anos, já alcançou 70, 80 anos, ele não tem mais direito, né, ou ele não tem mais condições, ou ele não tem mais desejos. Na verdade, a gente tem que entender que eles têm, sim, desejos. E um dos desejos podem ser desejos relacionados à questão da sexualidade, ou desejos também de cultivar a amizade. Então, é um debate fundamental que a gente tem que lembrar quando a gente está falando de idoso. Outra autora é a Eneida Gonçalves de Macedo Haddad, que ela lida com o texto dela, o livro é Ideologia da Velhice. Ela fala das diversas representações sociais que as instituições, no caso o SESC e o próprio Estado, acaba cultivando com relação aos idosos. Essas representações geralmente são estereotipadas e são homogeneizadoras, porque quando a gente reflete sobre os programas que são desenvolvidos para os idosos, geralmente não foi um programa construído com o idoso. Foi um programa, um projeto construído sendo pensado por outras pessoas. E aí, que tipo de ideias ou ideários são construídos a respeito deles? Por exemplo, a gente conversa muito com os alunos, com relação, quando a gente vai planejar, organizar algum determinado projeto, o ideal qual seria? Para que nós, enquanto planejadores, tivéssemos que agir, seria justamente escutar esse público que a gente vai se programar para organizar o projeto em si, o planejamento. E aí, geralmente, as instituições, tanto o Estado quanto, é o que a autora coloca, os próprios SESC, ele não se preocupou, não se preocupa com esse tipo de necessidade, que é justamente escutar os idosos. Acaba criando projetos homogeneizadores, projetos que pode servir para um público, que a gente sabe que os idosos nem todos são iguais, eles vêm de famílias diferentes, eles têm histórias de vida diferentes, alguns têm mais condições materiais, outros menos, alguns moram em bairros periféricos, outros nos grandes centros, enfim, então a gente tem que lembrar, quando a gente está atuando, quando a gente vai trabalhar com esses idosos, a gente precisa de reconhecer essa heterogeneidade que os idosos têm, tá? Então, são essas autoras, e para hoje, eu também tenho um livro organizado pela Solange Maria Teixeira, que é Envelhecimento na Sociabilidade do Capital. Essa coletânea, ela trata da questão das próprias políticas públicas, da construção, né, um dos itens. Outro item fala dos ideais sobre os idosos, ou o que é envelhecer, qual é a questão relacionada ao conceito velho, idoso, envelhecimento, enfim. Então, é uma coletânea muito importante, e para quem tiver oportunidade, pode buscar essa referência. E aí, passando essa parte das referências que eu apresentei, eu queria perguntar para vocês, eu sei que vocês não... É importante instigar esse tipo de questionamento. Eu queria perguntar para vocês, vocês acham que é correto a gente chamar velho ou a gente chamar idoso, né? O que vocês acham? Claro que vocês não... A oportunidade não é essa, mas vamos pensar um pouquinho, e a gente vai, no decorrer da minha fala, respondendo essa pergunta. Então, esses termos, velhice, velho, idoso, eles são termos que, claro, são construídos socialmente. E aí existem autores, por exemplo, a Miriam Barros, ela coloca que o termo velhice, o termo velho, era muito comum aqui no Brasil. As pessoas não viam como algo negativo ou pejorativo. O que aconteceu com uma mudança de postura a respeito do termo velho, foi aparecer a partir da década de 60. Não só, né, com relação à questão do termo em si, mas isso está muito relacionado ao fato de que vieram influências europeias, especificamente da França, que trouxe
esse debate e veio justamente contrapor. Então, a França utiliza muito o termo idoso, e por conta dessa influência que a gente acabou absorvendo esse termo como algo mais brando, porque as pessoas, a reflexão é essa, as pessoas não querem se sentir velhas, não querem se sentir que estão envelhecendo aqui no Brasil. E essa é uma reflexão que a gente faz. Quando a própria sociedade não aceita o velho ou o idoso, a gente vai ver reflexos não só no fato de que as pessoas vão se preocupar mais com a estética, com a vitalidade, né, vão buscar mais medicamentos, vão buscar mais cosméticos para isso, até tratamentos estéticos. E quando se tem uma cultura de valorização dessa vitalidade, dessa força, quem é que vai ser prejudicado? São justamente a faixa etária que já alcançou 60 anos, 70 anos, 80 anos, porque não se vai valorizar o idoso. E aí eu até quando a gente vai refletir sobre, ou discutir sobre o idoso, é um tema que as pessoas não têm muito interesse. Sim. Porque ninguém quer se identificar enquanto tal, né? Enfim, mas para que vocês possam compreender que foi construído socialmente esses termos, aquilo que antes era aceito pela sociedade, que era o velho, agora hoje ninguém quer se identificar enquanto velho. E aí, por que é importante a gente também falar a respeito disso? Por exemplo, a gente está aqui, essa live é endereçada os alunos que estão nos escutando, ou os próprios assistentes sociais, né, que a gente forma. É importante que a gente compreenda como é que essa pessoa, né, com idade avançada, ela se identifica. E aí foi quando eu tive esse trabalho na tese de perguntar, eu perguntava para as mulheres, você gosta de ser chamada como velha ou idosa? E aí, elas, claro, a maioria dizia, não, gosto de ser chamada de idosa. Velho é o mundo, aquela frase, né? Velho é o mundo, eu gosto de ser chamada de idosa. Mas teve algumas senhoras que falaram, não tem problema de eu ser chamada de velha. O que eu não gosto de ser chamada é de nome, né? Que eles dizem que não pode chamar de palavrão. Então, por isso você fala, não gosto de ser chamado de nome. Então, e aí, esses termos, ao mesmo tempo que há ou não aceitação da sociedade, esses termos vão ser ou não valorizados ao longo da nossa história no Brasil, né? E aí, passar dessa fase da questão da discussão dos conceitos envelhecimento, eu queria falar um pouco, eu queria mostrar um pouco para vocês, aí, Jaque, ver se você consegue mostrar aquela imagem das senhoras dançando. Eu queria mostrar um pouco desse público que a gente trabalhou. Tá. Ana, só para pedir o feedback das pessoas, se elas estiverem vendo a imagem, só dá um ok, para se está aparecendo mesmo, tá? Vocês estão conseguindo, gente? Eu não estou olhando aqui, não estou acessando o Facebook. Mas aqui para mim está aparecendo. Estão falando? Estão vendo? Tá aparecendo sim. O Matheus confirmou. Tá. Samuel também. Então, aí para quem, né, os alunos conhecem, os profissionais que estão assistindo, eles também conhecem esse local, é o Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Aeroporto. Vocês estão vendo um dia de baile que eles têm, né? Antes da pandemia eles tinham muito isso. Um dia da semana, cada centro de convivência ou cada CRAS escolhia para realizar os bailes que esses idosos participavam. Era de 2 da tarde até 5h30 da tarde. Era, para muitos pode parecer, mas no horário da tarde é desconfortável, mas para os idosos era um momento que eles tinham justamente de criar amizades, de construir as suas sociabilidades. E vocês estão percebendo essa imagem aí, duplas formadas por mulheres, porque a maioria dos participantes dessas instituições públicas municipais é composta pelas mulheres. E aí, claro, elas, né, para não ficar paradas, sentadas, elas achavam melhor formar par com as próprias mulheres. Mas a gente Ana,
Se possível, tenta descrever a imagem para os nossos Desculpa. alunos e o público, né, que tem alguma deficiência visual. Tudo bem. Então, aqui a imagem a gente pode dizer, um espaço amplo. Ele não é fechado, ele só é coberto. Esse espaço amplo é o local em que as idosas dançavam, que a gente chama de salão, né? Ele é organizado como salão nesse dia de baile deles. Do lado desse salão, na parte esquerda quanto à parte direita, tem as cadeirinhas que os organizadores colocam para as idosas e os idosos sentarem, e ao meio desse salão é o espaço que eles têm para dançar. Então, a imagem, ela mostra vários casais e duplas de mulheres dançando nesse espaço específico, né, para a organização desses bailes. Eles estão se movimentando aí na imagem. Bem colorido, um espaço bem colorido e um espaço que é organizado, como eu falei, de uma vez na semana para que eles possam se socializar, tá? E aí, como eu estava falando anteriormente, pode parecer que é pouco tempo, mas é justamente o momento que eles têm, que as idosas que eu acompanhei na tese mostravam para a gente, né, para mim, através das idas que eu ia lá nessas instituições, mostravam a importância que se tinha de estar convivendo com seus pares. Então, é interessante que a gente compreenda a importância dessas instituições para a vida desses idosos. Então, pode parecer que é algo muito simples, mas baile qualquer um pode ir, mas a gente tem que entender que a gente está lidando com o público idoso e que essas instituições promoviam, permitiam que eles estivessem seguros nesse horário, né? Existem, as instituições colocam as suas regras para isso, e essa é uma regra que é estabelecida entre eles, a ponto de que eles possam estar mais à vontade nesse local, tá? Então, foi partindo dessas observações que eu fui construindo o debate da sociabilidade dentro da minha tese. Pode passar outra imagem, Jaque, por favor. Tá. Aqui é o banner que nós fizemos, não sei se vocês conseguem ver direitinho, o banner que nós fizemos para apresentar os nossos projetos. Hoje a gente já tem uma página, que são os projetos de memória dos idosos, tá? E ano passado eu comecei submetendo ao edital do PIBEX, o projeto Memória de Idosos, Oralidade, Cinema e Fotografia na Interface com o Direito ao Envelhecimento. O objetivo dele é desenvolver ações e registros sobre os idosos e para que eles pudessem, né, potencializar o fato de contribuir para a divulgação das suas memórias dentro do município. Outro projeto que foi aprovado em agosto do ano passado foi a luta pelo acesso à água em Breves, Marajó, Pará, um estudo pautado na história de mulheres idosas e suas narrativas. Esse projeto ele está bem vinculado à minha tese, porque eu consegui identificar na tese que as mulheres, muitas em suas narrativas, elas diziam que não tiveram condições de acesso à água de qualidade. Então, o projeto é uma continuidade da minha pesquisa de tese, e a gente, em 2019, conseguiu acompanhar algumas idosas e fazer as entrevistas. A bolsista é a Elisandra, eu esqueci de falar que o primeiro projeto bolsista é o Rodolfo, né? Elisandra está aqui conosco. Tá, né? E o Rodolfo tá. é o que elaborou essas logomarcas. Eu já vou falar rapidinho das logos, tá? O designer da faculdade é o Rodolfo. Exatamente, ele que produz essas logomarcas. O currículo Lattes dele vai estar todo cheio de referências à questão das mídias.
Então, desse primeiro projeto, a imagem de representação como o projeto é oralidade, cinema e fotografia, a gente colocou um aparelho que é um aparelho específico para projeção de cinema, aí tem 2 idosos, um idoso negro e uma idosa branca aqui embaixo, tá? Aqui, da logo da luta pelo acesso à água, tem uma idosa, que ela está segurando uma vasilha de água embaixo, né, representação da água. E atrás, para vocês identificarem, é o mapa do Marajó. E o outro projeto, que também foi aprovado em agosto do ano passado, Retratos do Marajó, Idosos, Memórias e Saberes sob Foco. Estou falando muito rápido? Já vi que já está 18h38. Eu estou pensando, porque vai ter uma intervenção, mas pode continuar, professora. Tá. Esse outro projeto, Retratos do Marajó, Idosos, Memórias e Saberes sob Foco, também vem imagem representando 3 idosos aqui e logo atrás o mapa do Marajó. Esse projeto é bem casado com o primeiro projeto de extensão, mas a gente tenta aqui nesse projeto organizar ações referentes a esses registros da memória dele. E uma das ações que a gente conseguiu desenvolver esse ano, com a continuidade do projeto, foi justamente elaborar vídeos que pudessem contribuir com esses idosos referente à temática da Covid. A gente fez, tanto o Rodolfo quanto a Bia, que é a bolsista desse projeto, conseguiu elaborar esse vídeo e a gente conseguiu divulgar pelas redes sociais no município. Eu pedi ajuda de alguns ex-alunos assistentes sociais hoje, para que ele pudesse ser divulgado, esse vídeo, tá? Então, pode tirar essa imagem, tá? Já que eu vou já entrar na discussão. Esses projetos tiveram continuidade e reformulados, pensando justamente a questão da influência ou do impacto que o Covid teve para a vida desses idosos. A gente vai tentar fazer entrevistas, tanto o Rodolfo quanto a Bia já conseguiram conversar com alguns idosos, via telefone mesmo, para ver as dificuldades que eles tiveram a partir da pandemia, né? E aí, eu queria lembrar, né, a gente vai entrar na discussão dos impactos da Covid, mas a gente tem que lembrar que quando a gente lida com idoso, tanto nas instituições, quanto até mesmo sendo uma pessoa gestora do serviço, né, ela precisa compreender que esse idoso, ele tem as suas vontades. Esse idoso, ele tem a sua experiência de vida, e geralmente isso não é aceito pelos próprios planejadores das políticas públicas. A forma como eles organizam as suas políticas públicas não está pautado na escuta que o idoso precisa ter, ou precisa expor as suas necessidades. Nós estamos acostumados a compreender que o idoso, passando de 60, 70 anos, não tem a sua produtividade, mas, na verdade, se a gente for observar as famílias, os idosos, eles estão lá trabalhando, eles estão lá, né, fazendo as suas tarefas dentro da casa ou fora da casa, eles são pessoas ativas, mas a sociedade acha que ele não é ativo. E que reflexo isso tem quando a gente vai discutir as ideias, as ideologias, os estereótipos que a sociedade constrói a respeito do idoso, né? Que reflexo isso tem? A própria sociedade, principalmente a ocidental, ela compreende que as pessoas, existem fases, né? E a fase de maior produtividade é justamente a juventude e a fase adulta, em detrimento da fase que o idoso está inserido, né? E aí, o que esse reflexo isso tem? O idoso, ele não vai, né? A pessoa passou de 60 anos, a preocupação das empresas ou a preocupação dos empregadores é justamente não aceitá-los
pelo fato de que ele pode dar gastos referentes à questão da até mesmo aposentadoria, ou referente à questão da saúde, né? Porque sabe-se que Professora a Ana, ideia é só uma uhum, pergunta, assim para você desenvolver uhum, mais, a gente fala muito da homofobia, do racismo, da misoginia, mas tente aqui falar para o nosso público sobre a gerofobia, que é um termo que uhum, poucas pessoas conhecem, né? E é justamente isso que uhum, você está falando para a gente. é, que é a autora tem uma autora que trabalha, que ela usa, tem a gerofobia e tem o termo velhofobia, né? Que é o que Uhum, ela usa o termo, Miriam Lundberg, antropóloga. Por que ela usa uhum, esse termo? Porque as pessoas compreendem mais falar em velhofobia do que o termo gerofobia, né? E uhum, aí é justamente o que as pessoas constroem de tabus, de estigmas referentes ao idoso. E esses tabus, eles têm reflexo, não só, como eu falei, a questão da aceitação no trabalho, mas também uhum. reflexos nos A família, próprios né? organizadores das políticas públicas e também dentro da família, né? Uhum, Aí, essa própria velhofobia, ela foi muito potencializada com a Covid. uhum, A gente observou, e a Miriam coloca aqui, numa matéria de 2 de maio da BBC News, ela colocou que até mesmo gestores, pessoas públicas e políticos, na verdade, né, usaram muito a velhofobia para justificar que o Estado não deveria se preocupar com os idosos. Os idosos. Quem deveria se preocupar não era morrer. justamente a família, né? Uhum, Por conta de que o que se coloca, a responsabilidade não é mais do Estado. O Estado já fez muito pelo idoso, é o que eles defendem, né? As pessoas que defendem ou são adeptos da velhofobia, ou praticam a velhofobia. Então, se defende ou se uhum. coloca que esse idoso já deu, né? Então, a atenção dada pelo Estado é se preocupar com a economia. Por quê? Né? Como você falou no Uhum, início. Quando se iniciou a pandemia, uma preocupação muito grande era justamente com os próprios idosos, que impacto isso teria para eles, que a gente sabe que são pessoas com imunidade baixa, né? E aí, quando a sociedade se voltou para a atenção para o idoso, vieram pessoas públicas, e aí a Miriam Goldenberg coloca que justamente nosso gestor maior fez uma declaração muito negativa a respeito disso, que é o presidente da República, generalizando, uhum. dizendo que, né, deixa eu pegar aqui a que ela colocou, políticos, empresários, até o presidente já disseram que não se pode deixar a economia parar e que os jovens têm que voltar a trabalhar. Ou até que os velhos vão morrer mais cedo ou mais tarde, estamos assistindo horrorizados de discursos sórdidos, é o que ela coloca. Então, quão negativo foi essa declaração para os Uhum. idosos? Já pensou? Você está no momento de sensibilidade, você observar em que os números de casos estão aumentando cada vez mais. Essa declaração do presidente foi em março. Em Triste, abril, né? os números de casos foram aumentando nos municípios, foi avançando nas diversas capitais e no interior. E aí já penso, chama a atenção, né? Como é que fica no imaginário do idoso quando ele escuta isso de um político, né? De um representante da nossa sociedade que foi colocado, né? Lá, mas enfim está lá. Como eles vão receber toda essa informação? Né? Então a família E agora isso deve ser responsável. acaba, e aí isso acaba reforçando, né, todo o preconceito em torno da pessoa Uhum, velha, idosa, né? é, Como se fosse exatamente. descartável. E ele acaba que se constrói imaginários a respeito disso. Tá? Eu não estou conseguindo Ana, chegar. eu estou mostrando aqui o comentário do professor Eunápio, para você comentar sobre a terrível expressão escolher quem pode viver
que predominou no ápice da pandemia. Exatamente, que foi uma expressão muito utilizada, infelizmente, né, nosso presidente, e faz com que, quando se coloca esse público, ou quando se coloca, se colocar, você tem direito de viver, ou se a faixa etária deve se dar prioridade para ela, em detrimento de outra faixa etária, como é que fica a questão do direito em si, né, que está pautado no Sistema Único de Saúde, ele prevê que todos devem ser atendidos com igualdade e com equidade. E aí, a partir da década de 90, com a instauração do SUS, a gente pode perceber que a universalização do acesso fez com que todos pudessem, ou faz com que todos compreendam a importância de que não deve ocorrer segregação ou separação de determinado tipo de público. Então, isso é muito grave, quando se utiliza ou se diz que determinada faixa etária tem mais direito de ser atendido em detrimento de outra faixa etária. Pode falar, já. Eu só queria aproveitar para agradecer e mandar um abraço para os nossos alunos, né? A Raíssa, a Nilza, o Matheus César, a Elisandra, que está aqui com a gente, a Sara, a Fran, Saudade, gente. também os nossos amigos, o professor Napo, que está aí todas, né? O nosso parceiro de sempre, o Samuel, que dá o nosso suporte na Faculdade de Serviço Social. Tem algumas perguntas, se vocês quiserem fazer mais algumas perguntas, fiquem à vontade. Professora Ana, a Silvana Lacerda também, a professora Michele, lá de Breves também, mandando um abraço, parabenizando, a Estela. Todo mundo. Infelizmente, gente, não dá para falar o nome de cada você. um, né? E que o tempo é corrido. Mas eu queria aproveitar, professora Ana, para... Quando você falou inicialmente, né, sobre essa dificuldade das pessoas sentirem uma atração pelo tema do envelhecimento. E eu percebi que também isso acontece muito com o tema da pessoa com deficiência. As pessoas acreditam que isso é uma realidade muito distante delas. Nós vamos envelhecer, a gente não sabe qual vai ser o dia de amanhã, se a gente vai ser ou não uma pessoa com algum tipo de deficiência. Então, acaba sendo temas que as pessoas acabam criando, né, uma certa resistência, e às vezes eu acredito para não se colocar no lugar, essa grande dificuldade. Tendo esse quadro, né, do preconceito, né, foi uma necropolítica que está determinando quem vai morrer e quem não vai, quem é importante e quem não é. E no início você fez um apanhado, né, de teóricos para a gente que se debruça sobre o envelhecimento. Gostaria de saber se existe outros teóricos que saiam desse eixo da Europa e Estados Unidos para falar sobre envelhecimento, sobre o conceito do idoso. Você conseguiu ter acesso? Está falhando um pouco, Jaque. Não sei se é a minha internet que está falhando. Foi a minha que caiu, mas você conseguiu escutar o que eu disse? Essa boa parte, escutei, dos teóricos, né? Só lembrando, você falou dos teóricos, uma das referências é a própria Simone de Beauvoir, né? Ela tem um livro que fala sobre envelhecimento. Mas esses que eu lidei aqui, que eu apresentei, eles são referências aqui no Brasil, são antropólogos que debateram, principalmente a Miriam Goldberg, tem a Gita Geber também, que ela discute a questão do envelhecimento. Então, esses teóricos são aqui do Brasil, eles trazem essa discussão, e eles nos lembram também que esse debate sobre envelhecimento, pode-se dizer que ele é bastante novo no Brasil. A partir da década de 60, que se começou a escrever a respeito do idoso. Porque antes qual que era se concentravam os estudos? Era relacionado à questão da geriatria e a gerontologia. Somente elas colocam, a partir da década de 60,
é que a gente consegue identificar uma maior produção referente das ciências humanas referente ao envelhecimento. E, enquanto tal, apresenta as historicidades, apresenta metodologia relacionada à própria história oral, à própria etnografia, e isso faz com que o idoso ele possa ter oportunidade de ser escutado, aqui, mais a partir dessas pesquisas, né? E aí eu já vou entrar, já que aqui na questão dos dados dos idosos no Brasil, se me permite, eu vou falar aqui. Então, o IBGE teve uma projeção que em 2018, né, nós teríamos já 28 milhões de pessoas nessa faixa etária dos idosos, e um número que representa 13% da população do país, porque esse dado é do IBGE de 2010, mas ele fez uma projeção para 2018. E aí tem a demógrafa do IBGE, Isabel Marri, que ela coloca que desde 1940 já se conseguiu perceber uma expectativa de vida desses idosos, né, de um salto de 30 anos, né, de lá para cá, tá? E aí eu já vou apresentar os dados referentes ao Pará em si, por conta da questão do tempo, né? O Anuário Estatístico do Pará, né, ele discute que entre os anos de 2008 e 2010, houve uma redução dos níveis de fecundidade aqui no Pará e o aumento da esperança de vida. Isso teve um reflexo, né, que uma redução nesse indicador, chegando em 2012 a 7,2%. Mas o que isso tem de importância para a gente compreender? O fato de que, ao mesmo tempo que no Brasil se acompanha um processo de envelhecimento grande, aqui no Pará também existe uma oportunidade para que os idosos também pudessem ter condições de envelhecer saudavelmente, né? E aí, eu queria falar para vocês de um indicador... Olha o Rodolfo. Oi, Rodolfo. Eu queria falar para vocês de um indicador muito interessante, que é o da razão de dependência. Vocês já ouviram falar sobre isso? Esse indicador nos apresenta, tanto com relação às crianças quanto aos idosos, a gente, quando for desenvolver pesquisas ou analisar ou ações voltadas para esses idosos, a gente tem que compreender que os idosos, nem todos têm a sua mobilidade, nem todos os idosos conseguem se alimentar, nem todos os idosos conseguem sair de casa, existem muitos idosos acamados. Então, esse indicador, ele nos mostra as dificuldades que esses idosos vivenciam no seu dia a dia e que é necessário também para o gestor compreender de como esse público ele precisa de um atendimento, tá? Então, eu também peguei o documento que é o Pacto pelo Pará de Redução da Pobreza da Região de Integração do Marajó. Esse documento ele nos mostra que os dados, né, com relação à população idosa, comparando todos os municípios, acima de 60 anos, a gente já tem 29.264 habitantes idosos, no Marajó em si, tá? E quando a gente vai analisar essa razão de dependência dependência desses idosos, a gente vai compreender que qual as dificuldades que esses municípios têm de fazer o atendimento desse público. E, especificamente, necessita de quê? De maiores visitas, né? Então, se eu estou falando da saúde, precisa que o agente de saúde vá, ou o médico, ou outro profissional vá fazer a visita com esses idosos. Se eu estou falando da assistência, ele precisa resolver algum problema referente à questão do benefício, enfim, claro que não é o idoso que vai lá, ele precisa que algum familiar vá, enfim. Então, são questões interessantes para a gente compreender essa especificidade desses idosos. Nem todos conseguem ter uma mobilidade, nem todos conseguem sair de casa, então precisa que a gente também
ao formular as políticas, ao passar por um processo de pandemia, a gente também se mobilize, crie estratégias para o atendimento desse público específico, tá? E aí, eu queria já ver se você consegue mostrar aí aquele quadro. Peraí. Ixi, está quase terminando já aqui. Deixa eu dar aqui. Não, pode ir. Tá bom. Só pedindo desculpa, que eu não mostrei a logo do ProMEI, eu pensava que era só um quadro, eu acabei esquecendo, olha aí, a logo Rodolfo mostrando Cortez, aqui, ela que eu estava perguntando. Em processo de revisão, mas está aí. No caso, é o projeto, a junção dos projetos, né? Projetos Memória de Idosos, Saberes e Direitos, tá? Aí, atrás da imagem, à frente, para quem vou descrever, né? À frente tem a logo ProMEI. Ah, tá. Uhum. E atrás é o mapa do Marajó, e tem centrado, aliás, dentro de um círculo que tem os motivos marajoaras, tá? Lindo, viu? Perfeito. Rodolfo é ótimo nisso. Parabéns, Rodolfo, como sempre. Passar aqui a outra imagem. Sim, eu vou falar rapidamente, porque são vários municípios do Marajó. Olha, a tabela eu peguei desse documento sobre o Pacto para o Marajó, tá? Mas a fonte que eles utilizaram foi do IBGE Censo de 2010. Então, a tabela mostra razão de dependência da criança e do idoso e índice de envelhecimento por municípios, tá? Eu queria dar destaque aqui para breve, não sei se vocês conseguem ver, é o quarto da linha. Deixa eu ver se eu consigo ampliar, Ana. Tá. Então, tem como. Deixa eu ampliar bem aqui. Tá? Vocês estão conseguindo ver? Esse índice mostra que a razão de dependência, né, que eu falei, o que é a dependência? As dificuldades que tanto as crianças quanto os idosos, eles precisam de uma atenção, eles precisam de que os familiares estejam mais próximos deles, tá? Então, com relação à razão de dependência, 81,7% da população, aliás, da população idosa e de crianças, tá? E aí, só que a maioria é para crianças, entre 4,5%, só que a gente tem um índice, né, de 7,6 idosos no município que são notificados, né? Uhum. Que a gente tem essa notificação, porque, né, boa parte dos usuários dos nossos serviços acabam não buscando os atendimentos, e aí ocorrem as subnotificações. E aí o índice de envelhecimento em breves é 10,3, comparando com relação à população jovem e adulta no município. Tá? Então, pode fechar aqui, Jaque. Eu vou para discussão, né? Já entrando no impacto que o Covid teve em breves. Vocês acompanharam as reportagens que aconteceram no mês de abril e mês de maio, principalmente o mês de maio, a reportagem do Liberal, ele mostrou, assim, imagens bem fortes e marcantes a respeito de um avanço muito rápido que a Covid teve no município. Essa reportagem foi dia 22 de maio, e questionava pelo fato de que houve alcançou-se muito rápido o número de mortes no município. Em 22 de maio, era 50 óbitos no município, né? E aí eu fui buscar lá no boletim da Censa, que é publicado no Facebook, eu consegui fazer a somatória, porque, assim, os casos confirmados aconteceram dia 18 de abril, em breves, e muito rapidamente começou a aumentar o número de infectados no município. Uhum. E muito rapidamente também o número de óbitos aconteceu. Então, eu consegui somar até o dia de 18 de abril até o dia 5 de maio,
fazendo uma estimativa dos idosos, casos confirmados entre as mulheres foram 7, até o dia 5 de maio. No caso dos homens idosos, foi de 11 casos confirmados, tá? E idades entre 60, 62, 75, teve idosos até de 90 anos foram infectados. Uhum. E as mortes, infelizmente, ocorreram nesse período aí de 20 dias, 4 óbitos, tanto de mulheres quanto de homens, 4 óbitos. E aí pensam, eu queria trazer esse dado para vocês refletirem, o quão pesado foi para esses idosos saberem que os amigos deles estavam falecendo nesse período. E a gente sabe de situações que teve família até que não quis falar para os idosos para poupar justamente de ter uma possível depressão. E aí, claro, eu não alcancei até maio, não alcancei fim de maio por conta de que eu já estava assim me sentindo meio um pouco emocionada quando eu vi o impacto que teve para esses idosos, tanto saberem que estavam doentes, né, porque a gente sabe que é uma doença que ela acomete, ela causa danos muito rápido, né, e aí, imagine o que não passou na cabeça desses idosos que ficaram doentes, e ao mesmo tempo de saberem que muitos outros faleceram no mesmo período que eles estavam doentes. Então, Ana, aproveitando o gancho, queria aqui ler o comentário do professor Eunápio, vai aparecer aí na tela. Você pode ampliar a sua tela, se der. Ele está perguntando, professora Ana, parabéns pela intervenção de alto nível. Por favor, queria seu comentário geral sobre as mortes dos anciões, das comunidades ribeirinhas, das aldeias indígenas e das comunidades quilombolas durante a pandemia, que representam bibliotecas vivas de tantos saberes e vivências. Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente vê o impacto que teve na cidade, obrigada, professor, por me lembrar dessa situação que a gente conversa muito sobre, né? E o quão difícil é para esses idosos, por exemplo, que moram, os ribeirinhos, por exemplo, né? Que moram e que têm dificuldade de acesso ao serviço público de saúde. Como ficaria, por exemplo, esse idoso que ficou doente, aí precisa de uma emergência, ou precisa ser atendido, vai pegar uma rabeta, vai depender de outras pessoas para se locomover até o município. Tanto é que a reportagem também mostrou, do Liberal, do dia 22 de maio, também mostrou a dificuldade que muitas pessoas que moram longe de Breves, até chegar em Breves, o tempo que eles têm. E a gente fala da questão do atendimento, mas o professor citou o impacto que tem a perda com o falecimento desses idosos para a memória dos municípios. Porque a gente sabe que são pessoas que trazem lembranças, trazem informações primordiais para aquele município. Eles viram o local em que eles estão vivendo, eles viram se crescer ou se modificar ao longo do tempo. Então, isso é um impacto muito grande para a perda mesmo da própria memória do município em si. Isso é importante ser enfatizado. E agradeço ao professor pela lembrança, tá? Aí, então, entrando nesse debate de que o Marajó ele não estava com condições de receber a pandemia, a gente viu até, acompanhou, né, que a Prelazia do Marajó ela fez uma nota, e essa nota ela foi pedindo para o próprio Estado uma maior intervenção e até mesmo a instalação dos hospitais de campanha para que pudesse amparar o cidadão marajoara, tá? Né? Eu vejo, porque está muito pequena aqui a letra, mas dá para ver. Tá. Eu estou só colocando mesmo, tá, justamente sobre alguns comentários, né, da Yara Santos, ela está comentando, é muito importante discutir o papel do idoso na nossa sociedade, desmistificar esse conceito de que pessoas idosas não têm mais nada a aprender e a contribuir. Exato. Pelo contrário, eles têm muito a contribuir conosco, o que precisa é que a gente se volte para escutá-los,
E os nossos projetos estão concentrados nesse esforço de colher a narrativa desses idosos e publicizar as narrativas deles, tá? E aí... Ana, pode uma falar. pergunta, professora Ana. Nesse momento, né, que a gente está adotando ainda o isolamento social e o ensino remoto, né? Vocês estão tendo algum tipo de, eu digo, informação, contato, seja por telefone ou aplicativos com esses idosos do projeto que vocês trabalhavam? Como é que vocês estão conseguindo agora, nesse momento, ainda manter, né, uma determinada ligação, uma conectividade com eles? Alguns a gente conseguiu contato, e a gente sabe que nem todos têm realmente acesso às redes sociais. Mas alguns a gente conseguiu, inclusive o Rodolfo e a Bia conseguiu conversar com alguns deles. E aí era uma coisa que eu queria falar, que eles conseguiram fazer uma entrevista via telefone, a idosa permitiu, e ela disse que a dificuldade que ela esteve relacionada à questão da aposentadoria dela, que ela precisou sair do isolamento, porque ela recebe pelo município de Melgaço, então ela precisou sair do seu isolamento, e ela se deparou com uma realidade completamente aquém do que seria ideal para a proteção da vigilância em saúde, né? Porque ela precisou pegar uma lancha, a lancha não tinha nenhum respeito com relação à questão do distanciamento social, ela conseguiu identificar que muitos que estavam na lancha não tinham máscara, mas ela diz, até falando para eles, né? Mas eu precisava sair, eu precisava ir receber o meu dinheirinho, então eu tive que me arriscar. Mas eu pedi, ela ainda até disse, eu pedi muito a Deus para me proteger, viajei para meu gasto, recebi o dinheiro e voltei para casa. Então, imagine esses idosos que precisam, né, resolver as suas questões, não tenham uma família em si que está próxima deles, e aí eles precisam, eles mesmos resolver. Então, tá. A especificidade do idoso marajoara é diferente de muitos idosos em outras localidades. E aí, então, eu quero trazer perguntas aqui para a gente pensar, né? Então, aquele idoso que vive sozinho, na minha tese, eu consegui identificar, existiam muitos idosos que moravam sozinhos. Como que seria esse idoso que está doente, né, que foi acometido pelo coronavírus, como que seria para ele ser atendido, para ele buscar um apoio, se ele vive sozinho? Então, são questões que devem ser pensadas. Ou aquele idoso, a gente sabe que a gente está falando de breves, a gente tem locais na periferia que não tem saneamento, mínimo de saneamento. Como seria para ele se higienizar? E a gente sabe que a nossa água de breves não é de qualidade. Então, que impactos o Covid tem justamente para uma população que já é vulnerável, por conta do não acesso adequado às políticas públicas, que justamente seria a política pública de saneamento e o acesso à água, que é um dos direitos primordiais que a OMS compreende. A gente não tem água de qualidade. Como é que esse idoso vai se prevenir, lavar, todos os protocolos que se diz a respeito da Covid, né? E aqueles idosos, né? E em muitos casos, a gente tem que lembrar, não só o fato de não ter acesso à água, mas muitos idosos têm que sair das suas residências para ir buscar água na esquina ou 2 esquinas depois, porque não tem, a encanação não chega até a sua residência. Então, ele também vai ter que sair do seu isolamento e vai ter que estar exposto, né? Aí, e caso dos idosos, por exemplo, que eu conheço pessoas que preferiram não ir receber o seu dinheiro porque achou, né, o BPC, né, achou que o dinheiro estaria guardado lá na sua conta, passou 2, 3 meses, e aí quando ele foi receber,
que se achou mais seguro de ir e receber, né? Identificou que o dinheiro não estava lá, na conta. E aí, como fazer se o INSS, nesse momento, ele parou com o seu serviço? São questões que estão referentes, que implicam diretamente no bem-estar desse idoso, tá? E aí, com relação à própria depressão que você falou, né, Jaque? As pessoas lembram da depressão, só vão lembrar do jovem, vão lembrar do adulto, mas o idoso também é acometido pela depressão. E como isso pode ser lidado? Como isso, a família, por exemplo, pode estar lidando? Que às vezes, quando ele percebe, né, que ele está muito quietinho, está muito calado, tem algo que está incomodando esse idoso, tá? E aí, quando a gente lembra dessas idosas que eu mostrei a imagem para vocês, que elas estavam acostumadas a sair todo dia para ir para o CRAS, agora elas não vão poder mais sair. Agora elas não vão ter mais a possibilidade de conversar sobre as suas coisas, seu cotidiano, com as amigas dela. Então, isso foi um impacto muito grande, o fato de que ele precisou ficar isolado, ele precisou ficar bastante tempo na sua casa, né? Esse idoso, ao mesmo tempo, ter que conviver com outras gerações, com seus netos, seus filhos, que às vezes as pessoas pensam, mas o idoso foi para a casa do filho. Não, na verdade, o filho foi para a casa do idoso, né? E isso fez com que os conflitos de gerações acontecessem. As brigas começaram a ser mais frequentes dentro das famílias, por conta, é claro, que são gerações que não estão acostumadas a viver diretamente como nós fomos obrigados a ficar 24 horas. Então, os conflitos também começaram a aparecer para os idosos, né? Nesse momento de isolamento social, tá? Tem um comentário outra aqui questão da professora Michele, só para... Sim. Eu acho que ajuda muito, né, a reflexão que você está realizando agora. Vale ressaltar que, em breve, se tem muitas comunidades afastadas, muitos idosos e crianças adoeceram e não tiveram acesso e não conseguiram atendimento ou entraram nos boletins. Só se sabe que houve óbitos e casos de Covid tratados como gripe. A saúde pública, em breves, infelizmente, não atende a todos, principalmente comunidades ribeirinhas afastadas. Muito bom, Michele. Exatamente. Obrigado pelo comentário. E faz com que se apareça mais, está aparecendo mais as vulnerabilidades que essa população está exposta. Porque se ele mora distante, se ele não é atendido, não tem uma atenção à saúde, claro que vão ocorrer não só casos de subnotificação, e também ele não foi medicado corretamente. E acabou que a gente conseguiu também perceber, né, nesse momento em que quando as pessoas não conseguiam atendimento, elas buscavam recursos caseiros para se proteger da doença. E aí, como eu falou, poderia parecer que era somente uma gripe, que é aquela história da gripezinha, acho que na verdade não era gripe, né? Mas que a gente sabe que os sintomas eram ligados à questão da Covid. Então, qual que foi o recurso desses idosos? Foi buscar, por si só, resolver seu problema na sua residência, porque ela tinha não só acesso ao atendimento no centro da cidade, e, ao mesmo tempo, também não tinha, a gente sabe que muitos idosos também não têm condições de transporte, enfim. E aí, qual que seria a solução para essas situações? A gente já sabe que existe a estratégia saúde da família. Seria os municípios potencializarem essa atenção saúde da família, que a gente viu que já no mês de junho, no mês de julho, que se conseguiu, né, algumas equipes conseguiram fazer visitas. A gente sabe que a extensão do município é muito grande, e aí, claro, que existem áreas que vão ser atendidas, outras áreas não serão atendidas. Então, precisava que os municípios pudessem equipar ter mais profissionais para fazer justamente essas visitas que atendiam não só
esse cidadão que mora longe dos centros, aliás, do centro urbano, do núcleo urbano do município, e, ao mesmo tempo, atender essa necessidade daquele que eu falei, idoso, que é acamado, que não tem mobilidade, né? Era importante que isso pudesse ser dado enquanto prioridade nesses municípios, tá? Então, eu acho, né, que já está para finalizar. Eu queria só lembrar, já finalizando o meu debate, que, assim, aquilo que foi dito logo no início a respeito do idoso, né, de que ele seria acometido pela doença e tudo, não se tem, assim, dados específicos para dizer, olha, aconteceu sim muitos idosos. Mas o que a gente tem que compreender é que muito aconteceu por conta de que as famílias acabaram protegendo seus idosos. Eu digo, muito aconteceu de resguardar esses idosos, mas teve idoso que ele não conseguiu ser resguardado. Eu falei inicialmente para vocês, eles, né, tem idosos que eles moram sozinhos, mas tem idosos também que continuam trabalhando, que exercem atividades informais. E faz com que eles precisem sair, né, precisem se expor, porque, claro, a aposentadoria não é o suficiente, ou o BPC não é o suficiente para garantir a renda da sua família. Então, que esse papel, né, teria o Estado com relação a isso? É se preocupar com políticas públicas de maior atenção a essa faixa etária. E aí promover, por exemplo, né, essa tal conhecida renda cidadã, que deveria ser um auxílio com maiores condições, mas não só R$ 300, que é um debate que está sendo feito a respeito disso, né? Proporcionar de forma digna condições para que esse idoso ele tenha poder de compra e possibilidade de superar suas dificuldades nesse momento tão delicado na vida deles. Então, claro, para esse idoso, o ideal seria que ele fosse atendido com uma política pública, né, de renda emergencial, tá? E aí eu queria refletir que a gente está no momento, um período eleitoral, né? A gente está vendo os diversos candidatos a vereador, ser vereador e candidato a prefeito. Só que aí eu queria chamar a atenção de todo mundo e lembrar que, para quem está decidindo seu voto, vamos lá pesquisar no plano desse vereador e no plano desse candidato a prefeito se existem projetos, se existem ações específicas para atender esse idoso, né? E aí a gente vai compreender que aquela reflexão sobre a velhofobia, se está ou não presente nos princípios, ou escondidos dentro desses ideários, que esse próprio candidato ele pode ou não ele pode ou não ser adepto, né? Então, claro que se o candidato a vereador e o candidato a prefeito está realmente preocupado com o seu público, ele vai pensar na criança, ele vai pensar em políticas afirmativas, ele vai pensar no idoso, né? Então, é necessário que a gente também comece a prestar mais atenção nos candidatos que a gente vai votar. E aí evitaria justamente que aquela declaração dada pelo presidente não acontecesse nesse momento, né? E, ao mesmo tempo, evitaria que muitas mortes deixariam de acontecer aqui no Brasil e por aí afora. Então, acho que deu para fechar. Para finalizar, eu vou só fazer um comentário mesmo, e aí eu quero que você, né, finalize quanto a isso. Que é muito comum a gente observar, não só em municípios menores, mas também aqui em Belém, em que as políticas voltadas para a pessoa idosa acaba sendo muito restrita, e a gente vai ver isso muito nos centros de referência, na política de assistência social, muito a momentos recreativos. Não é algo ruim,
é algo positivo, porque é um momento de lazer, é um momento que eles estão ali se descontraindo, eles estão, né, interagindo com outras pessoas. É positivo, sim, mas não deve ficar restrito a isso, porque a gente, é muito comum também, outros municípios, a gente não vai ver o conselho, né, da pessoa idosa, formado por pessoas idosas, já se colocando enquanto lideranças. É muito importante a gente começar a fazer essa discussão também, né, sobre a necessidade da discussão sobre o direito do idoso, sobre a Isso. leitura, sobre o estatuto do idoso. E eu tenho certeza que você falou também, teve essa discussão, né, Aham, na sua tese. sim. Então, professora, nesse sentido, também lhe pergunto, o que você desejaria para os velhos, né, as pessoas idosas, nesse Dia Internacional da Pessoa Idosa? Tá, eu desejaria, já respondendo, eu desejaria Hum, que eles pudessem ser respeitados, que eles pudessem ser ouvidos, que houvesse maior interação entre as gerações, porque isso é muito importante, que as pessoas percebam o valor que o idoso tem para a família, o valor que o idoso tem para a sociedade, para o próprio município. Quão bonito seria se nós pudéssemos mostrar para eles, né, quando a gente, por exemplo, desenvolve os projetos com eles, que vem justamente complementar as ações complementar ou contribuir com as ações que as instituições municipais têm em breves. É mostrar para eles o debate do Estatuto do Idoso, né, porque muitos já têm essas informações, mas outros não, então é uhum. importante que a gente, a todo tempo, possa estar relembrando a importância do Estatuto do Idoso para eles, do direito que eles têm de vir, do direito de ser respeitado na sua casa, que são temas bastante delicados, que às vezes eles nem gostam muito de falar. Né? Quando se entra nesse debate da violência que eles sofrem, seja a violência simbólica, violência moral, e até violência financeira, eles ficam bastante sensíveis com relação a isso, né? Então, o que eu desejo nesse dia que eles possam ter acesso às informações e que a sociedade se possa valorizar as narrativas, as falas, as experiências que eles possuem. Porque é fundamental, a partir do momento que a gente muda o olhar para esse idoso e busque, não só mudar o olhar, mas busque resolver ou construir ações que permitam que esse idoso seja bem aceito, vai justamente valorizar e ele vai se sentir mais à vontade no local que a gente está trabalhando ou no local que a gente quer acolher. Então, você falou uma questão fundamental, que é promover ou incentivar que esses idosos eles possam ter uma participação ativa e uma participação ativa politicamente também, né? Que eles compreendam que, e aí isso acabei não mencionando, mas já existe uma pesquisa que diz que, como os idosos eles estão aumentando no Brasil, também o processo eleitoral vai ser decidido por esse Uhum. público. Então, eles também compreendem que eles têm poder de decisão. E eles podem decidir por alguém que vai lutar pelos direitos deles. Então, é isso que eu desejo no dia 1º. Dia Mundial dos Idosos. Que pena que não tem como, porque geralmente as instituições elas organizam ações e atividades nesse dia, mas eles não tiveram. Ao mesmo tempo que eles pudessem ser respeitados e que esse processo de luto que eles vivenciaram, também fosse respeitados pelos familiares e até mesmo pelas próprias pessoas no município. É tão triste ver, né? E eu me comovi muito quando eu vi os dados, eu comecei a levantar quantos idosos faleceram, a idade dessas pessoas. Teve gente que Uhum. tinha 102 anos, teve idoso de 92. Todas as vidas importam, né? Então é importante que a gente também se concentre no atendimento para evitar que esse idoso ele vá chegar a óbito. Quando eu fiz o levantamento desses dados da ciência, eu identifiquei, né, uma semana esse idoso ele estava doente, ele foi confirmado,
uma semana depois ele já chegou a óbito. E é muito triste ver como isso teve de impacto para a família e para, né, para as pessoas ao seu redor. É isso. Eu queria, já que para finalizar, agradecer a você, agradecer pela força, agradecer ao professor Nap também. Vocês sabem, para quem não conhece, a faculdade está com 3 professores, então são eu, a Jaqueline e o professor Nap, então a gente fica trocando figurinhas, a gente vai passar pelo período, período letivo emergencial, tá, trocando figurinhas, continuando, né? Cada um com as suas disciplinas, enfim. Eu queria agradecer a força por tudo, né? Me emociona muito de participar desse momento e saber que vocês estão sempre nos apoiando, porque a gente sabe que a faculdade não é só a professora Ana, vocês também são faculdade, vocês são faculdade, e os alunos também, e a gente vê que eles têm tido um bom retorno com relação à própria faculdade e preocupados também com a formação deles, né? E agradecer também para que acontecesse esse momento, alguém teve que ficar com a Mariana, que foi a dona Nazaré, a mamãe. Ela aparece já expulsando, já dando horário, ela não expulsa, ela só avisa, já está na hora. Hoje não, hoje ela não apareceu. Então, para que acontecesse, a Mariana, né, o Mário não está aqui, a gente está em Belém, o Mário está em breve, então não teve, ficou com a avó nesse momento, para que acontecesse. Teve que ter todo o preparo para que a gente pudesse conversar com mais tranquilidade, né? Agradecer a minhas irmãs, porque elas sempre estão me apoiando, e para que isso acontecesse também, precisou das ajudas dela. Mariane, a Eliane, a Nazinha, enfim, toda a família. E o Mário, que está lá apoiando em breves. Não tem, eu digo, foi um momento maravilhoso, Ana. Eu aproveito esse momento também para parabenizar o trabalho que vem realizando. E num momento tão atípico como esse, a gente vê o quanto está atribulado, estar na gestão nesse momento não está sendo fácil, e você não é só professora pesquisadora, é mãe também, é esposa, e a gente vê o quanto você consegue, né, lidar com tudo isso, né, com essa situação, e a Mariana, eu adoro a Mariana, sabe, que a gente tem uma relação. Todas as reuniões ela quer aparecer. E ela, todos os eventos ela participa, né? Por isso que eu também estranhei, cadê a Mariana, que ela sempre está presente. Todos os eventos do Tidã, quando você está, ela está com a gente também. Mandar um grande abraço, um beijão para ela e para o Mário. E seu trabalho é perfeito, maravilhoso. Eu acho que isso um acordo entre eu e o Leonardo, que a gente sabe o quanto está segurando a barra. E eu digo que a tua força é essa, a tua força é nessa sensibilidade que tu carrega todo dia no teu trabalho. Aí a gente fala que de tudo a gente chora, chorar, né? Pois é, então, porque senão eu também vou chorar, eu já chorei numa live, isso acaba, né, pega mal. Então, minha amiga, eu digo que essa é uma live de amigos, né? E a gente sempre está trocando. A live é nossa, é da Faculdade de Serviço Social, e a gente vai ter esses outros momentos de trocas. Muito obrigada, parabéns pela discussão. E não teria outra pessoa melhor do que você para poder falar com tanta delicadeza, sensibilidade e responsabilidade teórica, metodológica e política para tratar sobre a população idosa. Muito obrigada, viu, minha amiga. Agradeço a todos que estão aqui, né, com a gente. O apoio. Não tive como ler todos os nomes. E aí a gente foi vendo como memória de idosos foi crescendo, né? Então, meus parabéns, e que seja só sucesso essa caminhada, que a gente tenha outros momentos para poder discutir sobre isso. E a gente está agora pensando em Ser Negro, no Marajó, agora em modo virtual, remoto, então você também vai participar novamente, porque você travou uma ótima discussão sobre a mulher idosa negra, né, marajoara. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês até o final dessa live, tirou um tempinho de vocês, muito obrigada mesmo. E fiquem atentos, né, que a gente está com o nosso calendário de acordo com as datas, né, comemorativas,
e a gente vai chamar uma outra pessoa maravilhosa. Aqui só participa amigos. Então, gente, muito obrigada. Tenham todos uma ótima noite, viu? Fiquem com Deus. Beijão. Se quiser ficar com Deus também. Eu vou finalizar aqui, muito Ana, grata por a live, viu? mas não sai ainda, tá? Só vou finalizar aqui. Tá bom. Beijão, gente. Tchau, gente. Tchau.